Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à primeira parte. Na hora passada nós solicitamos pessoas que tiverem relatos, porque há muitas pessoas disseram que depois das aulas, através das aulas, do que aprenderam nas aulas desta quarta-feira de A Verdade da Vida, muitos problemas foram resolvidos. E comentaram, mas não mandaram o relato. Então mande o relato e já chegaram alguns, e aqueles que realmente se tiverem muitos relatos, nós iremos selecionar, mas já chegaram alguns. Então, um deles é do Valdemir da Hora dos Santos. Ele diz o seguinte: na minha família, tínhamos a mania de morder a língua, principalmente eu, meu irmão mais velho e minha mãe. Toda vez que ia fazer algo, ou me irritava, ou dobrava a língua e apertava com toda a força. Era muito insuportável. Quando estava na Academia de Santa Fé, na Bahia, seminário com o nosso querido ilustre pretor Heitor, eu perguntei a ele sobre o que fazer se a minha família tinha mania de morder a língua. O que fazer porque a família tinha esse hábito. E ele, como só
passa nas carreiras, me disse: leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado para os seus antepassados. Comecei a ler o livro, então lá vai eu com as suas orações. Meditações de Socanso, Ultra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade e leitura do livro A Humanidade Isenta do Pecado para os meus antepassados. Algum tempo depois, não sei ao certo, mas eu percebi que não mordia mais a língua e a minha mãe também não. Mas eu perguntei a ela se ela mordia a língua, ela disse que não, ela negou. Nem lembrava mais. Alguns irmãos lembraram e disse sim, que ela mordia a língua. Para a lembrança ficar verdadeira, eu perguntei para minha cunhada se do meu irmão mais velho mordia a língua. Se o irmão mais velho mordia a língua. Ela disse, mordia a língua e não suporta aquilo. Nunca mais vi mordendo a língua. Não sei que influência tem essas línguas com os antepassados. Só sei que funciona, é incrível esse ensinamento. Muito obrigado, Seitonue, muito obrigado, Sr. Heitor. Nossos antepassados têm uma força espiritual tão... Agora um outro caso. Nossos antepassados têm uma força tão grande que a família da minha mãe só vivia brigando. Tenho mais de 25 anos nesse ensinamento divino maravilhoso. Faz tempo que pararam as brigas e fofocas. Na casa da minha mãe tinha uma fonte de água antiga que foi desativada, mas tinha um fundo falso e pensávamos que tivesse liquidada. Mas minha mãe contou que ao passar em cima da fonte, abriu um buraco e ela desceu, mas não se sabe como conseguiu segurar na parede e com um passo de mágica conseguiu sair do buraco. O interessante é que ela é muito gorda, estava sozinha em casa e pelo peso era para ter descido direto no fundo. Não se sabe bem, alguma coisa segurou-a e tirou daquele buraco. Acredito que isso é obra dos nossos queridos antepassados. Como na família apenas eu pratico as orações desse ensinamento, sei que é grandiosa a força de Deus que age sobre nós e nossos antepassados. Valdemir da Hora Santos. Tem outro relato? Bom, tem outro relato, mais outro relato dele que vai ficar para a próxima semana. E aproveitando, ele fez uma pergunta. Bom, vamos primeiro às respostas vamos comentar alguns casos. Sobre o fato de eu ter dito para ler o livro A Humanidade Isenta do Pecado, é porque a pessoa morde a própria língua. Isso o que é? Autoagressão, autopunição. A própria pessoa se agride a si próprio. Então, lembra do português, gramática, quando falava sobre o pronome reflexivo? Pedro feriu se. Pedro feriu quem? Se, sua própria pessoa. Ele mordeu a língua, ele feriu a si próprio. Isso significa exatamente o que Karl Menninger cita no livro O Homem contra Si Próprio e que está na Sutra Sagrada no capítulo Sabedoria. São dores criadas pela nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente. Então, quando ele me comentou, eu notei que havia um karma na família. Esse karma, esse sentimento a ideia do pecado, a autopunição, estava forte. Por isso que quando ele leu para os antepassados, há trechos, cada dia um pouco do livro A Humanidade Isenta do Pecado, foi lendo, o problema desapareceu. Porque os antepassados dele são os mesmos antepassados dos irmãos, por isso que os irmãos também pararam de morder a língua, a mãe parou de morder a língua, e isso faz com que ocorra realmente a comprovação de que ocorreu a purificação, a libertação daquela autopunição que a família vinha trazendo, ok? Então, são detalhes que às vezes a pessoa fica, por quê? Porque a causa está simples, né? Entre os antepassados, a ideia de pecado, o sentimento de culpa estava muito forte, muito forte. E ele aproveitou, fez uma pergunta. Como ele presenteou com vários relatos, vamos responder agora. Aproveitando o ensejo, tinha um carro no Brasil que começou a entrar água no bagageiro e não foi descoberto o local. Aqui em Portugal, nosso carro entrou água no motor, não se sabe como. Tive que refazer o motor, haja euro. Após o serviço estar concluído, na porta traseira do carona esquerdo começou a entrar água. Eu percebi que no meu quarto tem excesso de umidade, que até é normal em Portugal. O senhor sabe dizer qual a causa normal espiritual? Não somente sei, como já contei, já houve um outro relato semelhante nessas aulas de quarta-feira, então com certeza você não assistiu.
E a pessoa pôs em prática aquilo que eu disse. Então eu mencionei exatamente quando ocorrem muitas águas. É muita tristeza que está no inconsciente da família. É muita tristeza que ainda existe entre os antepassados. E também água que ocorre, também, por exemplo, no cérebro. Pode ser que haja algum túmulo que esteja inundado. Você verifique se na sua família tem algumas pessoas da família cujo túmulo ficava no cemitério e onde foi construída uma represa e foi alagada totalmente. Lembro que uma vez a pretora Belisa pediu para explicar um caso que estava acontecendo com uma moça, uma menina lá da Bahia, que estava vindo para São Paulo para fazer a cirurgia no cérebro que estava com água. Então eu disse, tem túmulo com água nos antepassados dessa menina. E realmente havia um cemitério onde estavam enterrados os antepassados, foi feita uma represa e o cemitério todo ficou inundado, ficou submerso. Por isso que, nesse caso, se tiver alguém que foi enterrado no cemitério que foi alagado, é importante fazer uma oração especial para aquelas pessoas, para os seus antepassados que foram enterrados nesse cemitério, ok? Então, faça isso. Outro detalhe é a necessidade de os antepassados serem mais alegres. Se você notar, sua família, uma parte da família, ou parte da mãe ou do pai, não são muito alegres, são meio cara fechada. Isso mostra que estão captando tristeza dos antepassados. E essa tristeza gera água. A pessoa, quando está triste e chora, sai água dos olhos, ou seja, lágrimas. Por esse fato, leia na oração dos antepassados, além da Sutra Sagrada, leia uma oração da verdade em orações. E outra coisa, faça a leitura da Sutra com alegria, com amor. Com alegria e com amor. Não é somente por obrigação. Não é somente por obrigação. Faça com boa vontade, com alegria, tá bom? Meus antepassados recebem orações há muito tempo, muito tempo. Bom, eu iniciei na Seichunei no ano de 1952. Então, nesses 60 e poucos anos que estou na Seichunei, meus antepassados constantemente têm recebido orações. E é isso que tem que fazer, mas não é simplesmente, eu tenho que fazer. Não. Já disse isso várias vezes. Eu, quando chego no meu oratório, reverencio meus antepassados e falo bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, antepassados, pela proteção que nos dá. E faço a leitura da Sutra com muita alegria, com muito amor, diariamente. Ok? Então vamos a outra pergunta. Masculino, casado, 45 anos, tem um nódulo na cabeça do lado direito, está muito acima do peso ideal, é muito ansioso e não quer se cuidar. Fico preocupada com a saúde dele. O que fazer para ajudá-lo? Bom, se você, creio que é a esposa que fez a pergunta, se você ficar mandando, você tem que fazer isso, você tem que ler isso, ele não vai ler. Então, não ordene a ler ou praticar, não fique mandando, você tem que praticar isso, você tem que ler esse livro. Não, não faça isso. Se fizer assim, não vai fazer nada mesmo. Então, diga-lhe, preciso da sua ajuda. Eu quero que você vá comigo, que eu preciso levar flores no jazigo, preciso da sua companhia. E preciso dar uma lavada no jazigo. Então ele vai com boa vontade. Isso, primeiramente, visite os túmulos antepassados da família dele. Por quê? Porque esse nódulo na cabeça pode ser a parte da parte espiritual, algum antepassado superior dele, bem superior, no caso avós, bisavós, que estão sofrendo no mundo espiritual. Então é importante que visite os túmulos antepassados por parte do pai e da mãe dele, depois visite os túmulos antepassados por parte do seu pai e de sua mãe. Ok? Então, como o nódulo é mais do lado direito, que você mencionou, provavelmente algum túmulo da família, da mãe, da sua sogra, no caso, esteja necessitando de um reparo de alguma coisa ou está abandonado. Então, faça todo esse amor, o dinheiro vem depois, ok? Antepassados garante a prosperidade. É isso que o mestre fala e isso realmente acontece. Dê o livro para ele, iluminando seu caminho, e diga esse agora dentro do lado psicossomático. Esse nódulo na cabeça também
Dentro do lado espiritual pode ser aquilo que eu falei dos antepassados. Dentro do lado psicossomático, da mente dele, daquilo que ele passou, do que ele guarda no inconsciente dele, pode ter alguma coisa com mágoa, ódio com relação a alguma mulher. Okay? Veja, ele pode ter ficado magoado com a mãe, com a irmã, ou cunhado, ou com a sua mãe mesmo. E isso, então ele lendo o livro Iluminando Seu Caminho, tem o relato da pretora Jaci, que sofreu 32 anos com problema na cabeça. Era uma doença no couro cabeludo, e quando ela entendeu, quando eu expliquei para ela que havia um problema, que estava lá esquecido, que o consciente não lembrava, e ela lembrou do fato do conflito que ela teve com o pai. Então, isso vai ajudá-lo a lembrar também. E outra pergunta. Feminino, 64 anos. Meu marido não me deixa dormir. Ele respira pela boca e faz um som que atrapalha meu sono. Falei para ele ir ao médico, mas ele ficou bravo. Ele era calmo, mas agora grita comigo por tudo que eu falo. É um bom marido, mas não se cuida. Como resolver isso? Ele mudou porque você também começou, por causa da preocupação, começou a cobrar, e ele foi ficando irritado. E a pessoa chega uma hora que ele explode. Então, há pessoas que são calmas, mas vai segurando, chega um momento que ela explode. E aí, toda vez que for falar com ele, ele explode. Mas o que está também incomodando seu marido, irritando, não é somente o que você fala, mas o que você está pensando, aquilo que você a todo momento, a sua preocupação, a ansiedade, e mentalmente você critica o seu marido, isso também ele vai captando, é como se ele ouvisse. Por isso, volte a ser como você era antes. Se antes ele não era assim, ele era muito bom, muito calmo, tranquilo, volte a ser como você era antes, ok? Ou seja, sorria mais para ele, agradeça a todo momento. E enquanto você anda, dirige, cozinha, vai falando obrigado a ele, obrigado. Aproveite o tempo para falar obrigado, você é o melhor marido do mundo, obrigado. E outro detalhe, outra tarefa, quando ele estiver dormindo, fale baixinho no ouvido dele. Você é filho de Deus maravilhoso, você é o melhor marido do mundo, você ama papai, você ama seu pai, você ama sua mãe. Repetir 10 vezes. Você é filho de Deus harmonioso. Você ama seu pai, você ama sua mãe. Você ama seu pai, você ama sua mãe. E também diga o seguinte, em seguida. Você não precisa respirar pela boca. Você não precisa respirar pela boca. Doravante você vai respirar pelo nariz. Muito obrigado. E repete mais vezes. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. Faça isso todos os dias, quando estiver dormindo, um sono pesado. Fale baixinho para não acordar. Outra pergunta. Feminino, 62 anos. Desde 2017, manifestou em mim um problema na pele diagnosticada como psoríase. Com o tratamento, as dores do problema regrediram muito. Os médicos dizem que não tem cura. Tem controle, mas como conheço a ceitina, eu sei que tem cura sim. Gostaria de saber por que dessa doença e o que devo fazer para me libertar dessa ilusão. Tem cura sim, porque até um caso que eu orientei através do programa de rádio, depois eu vou contar esse caso. Eu já falei algumas vezes nessas aulas, mas sempre tem algumas pessoas que não ouviram. Quando alguém fica envergonhada, é natural que ela fique com o rosto avermelhado. Alguns ficam, você de repente fala alguma coisa que impressiona alguém, ela pode até ficar arrepiada, e alguns até mostram o braço, olha, fiquei todo arrepiado. Isso mostra o quê? A emoção, que a emoção faz isso, a emoção faz projetar no corpo aquilo que você está sentindo. Então, psoríase é como se você dissesse, chega para lá, não quero papo com você, você me magoou. Chega para lá, não quero conversa, você me magoou. É nesse sentido que é psoríase. Então, como você começou a ter problema desde 2017, procure lembrar, no ano de 2016, 2015, 2016, 17, o que é que estava acontecendo, o que é que estava
com quem você andou muito magoada? Alguma vizinha, algum parente, alguma pessoa, e você vai lembrar quem foi. E lembrando, pratique a oração do perdão. Não é só pensar, eu já perdi, mas hoje já converso com ela. Não entra nessa ilusão de pensando que o fato do consciente ter esquecido não significa que o perdão já ocorreu. Não é isso, ok? Exatamente a medicina psicossomática procura descobrir, como Freud, Jung e tantos outros, Stickel, Breuer, procurar identificar no inconsciente aquilo que o consciente tinha esquecido, mas que ainda estava sendo um problema, um conflito, né? É uma coisa muito forte que bagunçava, fazia com que aquilo se materializasse em forma de doença. Então procure lembrar quem foi e oração do perdão, no mínimo 30, 40 vezes por dia para essa pessoa. E agradeça, tá bom? Faz uns 20 anos, agora eu vou contar o caso que aconteceu no programa de rádio. Acredito que já tenha passado uns 20 ou 20 e poucos anos. Uma senhora deixou uma pergunta na rádio, naquele tempo a gente pedia para deixar gravada a pergunta numa secretária eletrônica. E depois eu respondia. E uma delas disse que estava com psoríase no órgão genital e que os médicos disseram que não havia cura. Eu falei, tem cura sim. O fato é que a senhora guarda o ressentimento do seu marido. Porque os órgãos genitais da mulher pertencem ao homem e do homem pertence à mulher. É assim que explica o mestre. Então, se nos órgãos genitais, nos rins, pulmões, estão se manifestando, órgãos pares estão manifestando algum problema, geralmente é com o cônjuge que isso está a causa de todo esse problema. Então, falei para ela praticar a oração do perdão, 40, 50 vezes por dia, e assim ela ia ficar curada. Menos de 2 semanas, ela deixou gravada uma resposta e um agradecimento, dizendo que realmente ela tinha mágoa do marido, porque ela foi ficando obesa, o marido, muito chateado, passou a dormir no outro quarto. E ela ficava chateada que o marido dormia no outro quarto. Mas isso, na realidade, é uma autopunição, porque o marido não gostava que ela ficasse muito obesa. E ela ficou tão obesa que ele não ficou mais dormindo junto. Mas ela foi praticando a oração do perdão, oração do perdão, oração do perdão. Quando ela perdoou realmente o marido, aquela psoríase desapareceu. Outra pergunta. Feminino, 37 anos, sou casado e tenho um filho de 4 anos. Moramos juntos, todos juntos. Meu filho, meu marido e meus pais. Mas a convivência com meu pai está muito difícil. Tem muitas brigas e minha mãe pediu para ele sair de casa. Então o levamos para a casa de um conhecido. Estou muito angustiada com tudo isso. Eu sei que não podemos mais viver com discussões e ele precisa aprender a se virar sozinho. Mas sou filha e fico preocupada com ele, o que seria o certo a fazer. Nós ouvimos agora o relato do Valdemir, né, que mencionou que quando começou a praticar a oração, a leitura da humanidade isenta do pecado e a Sutra Sagrada para os antepassados, a humanidade isenta do pecado e a Sutra Sagrada, as brigas na família da mãe desapareceram totalmente. E era muita briga. E nunca mais aconteceu briga de discussões, nada disso. Então, realmente é uma coisa que eu tenho sempre dito, que quando nós damos atenção ao antepassado, amor ao antepassado, cuidando dos seus túmulos, orando em casa todos os dias sem falta, lendo a chuva de néctar da verdade, a Sutra Sagrada, ocorrem 3 benefícios, 3 P's. 3 benefícios que começam com a letra P. P de paz, que é a harmonia familiar, P de proteção e P de prosperidade. Então, quem manifesta amor antepassado com muito amor e carinho e gratidão e lê todos os dias, faz as orações devidas, com certeza tudo isso vai começar a melhorar. Então, reúna a família, reúna sua mãe, seu esposo e diga para eles colaborarem com uma simples prática. Fale para o seu marido e para sua mãe. Vamos fazer uma prática para ajudar papai. Não adianta expulsar papai de casa.
ele tem um lado bom, mas também tem um lado negativo, mas não podemos ficar só olhando o lado negativo. Algumas coisas boas ele fez para a família. Então vamos agradecer, obrigado, 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 obrigado. Mas não é meia dúzia de vezes. Vamos agradecer a todo momento, a todo instante, obrigado, obrigado. Vamos cada um estabelecer uma meta de agradecer 1 hora por dia, que seja obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. E assim ele vai começar a captar. O que acontece é que o seu pai tem esse tipo de personalidade, esse tipo de temperamento, porque a infância dele não foi nada fácil. Não sei se ele já contou como foi a infância dele. Não foi igual à sua infância foi muito boa comparando com a infância dele. Ele sofreu muito, então tudo aquilo que você passa numa infância, se foi uma situação muito difícil, ela passa a ter aqueles momentos de rebeldia, de teimosia, de outras coisas, de ser explosivo, então de causar briga na família. Então, se todos manifestarem esse amor a ele, o comportamento dele vai mudar com certeza. Okay? Veja a natureza divina dele, não fique vendo a imagem falsa dele. A imagem falsa dele é aquilo que você descreveu, que ele muitas vezes fica brigando com a mamãe, é isso, é aquilo. Isso é uma imagem falsa. A imagem verdadeira é aquilo que está no Gênesis. Seu pai também foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é a imagem verdadeira. Então, a natureza divina dele é perfeita. Ele tem um sentimento de amor, porque ele é filho de Deus. Ele é vida, porque é filho de Deus. Ele é imortal, porque a vida dele não morre, assim como todas nossas vidas também não morrem. Então, essa é a imagem verdadeira. Então, veja o que está na Sutra Sagrada. Assim como Deus é amor, o homem também é amor. Assim como Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. Então, veja o amor do seu pai. Veja no seu pai o amor. Mesmo que tenha bastante pontos, o mestre fala, mesmo que a pessoa tenha bastante pontos negativos, procure um positivo. E fique com essa imagem daquele ponto positivo. Mesmo que tenha 99 negativos e só tenha um positivo, foque nesse positivo. Obrigado, obrigado, obrigado. A tribo Monjavo, lá dos Estados Unidos, fica ao oeste dos Estados Unidos, eles, quando alguém comete algum erro, alguma coisa indevida, a tribo se reúne e coloca essa pessoa no centro. Mas não é para ficar dando bronca, sermão, xingando, nada disso. Só para cada um procurar lembrar o lado bom que ele teve, alguma coisa que ele ajudou, sempre o lado positivo. Então, você é muito bacana, você é muito bom porque você me fez isso, porque você me ajudou, eu precisava carregar água, você carregou, não sei o quê. E sempre elogiando nesse sentido. E ninguém comenta nada do lado negativo, só comenta o lado positivo. É assim que eles resolvem os problemas, ok? Então, o que tem que entender que no âmago, conforme está na Sutra, no âmago da matéria, no âmago do corpo do seu pai, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. No âmago da matéria, no âmago da imagem que você tem, que a família tem, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Esse é o vosso eu verdadeiro. Esse é o eu verdadeiro, imagem e semelhança de Deus, que é o seu Pai. Ore, contemple, acredite e repita toda hora. O Senhor é filho de Deus, amável e harmonioso, é filho de Deus, amável e harmonioso, filho de Deus, amável e harmonioso. E com isso ele vai manifestar. Ok? Dê para sua mãe o livro Lições para o Cotidiano. Para a mãe, leia. Por favor, leia esse livro. Então, se ela mudar, seu pai também vai mudar. Nós estudamos isso, na verdade, na Vida, volume 18. Então, leia também o livro, aquilo que nós comentamos, né, o caso de uma situação onde uma moça estava participando do seminário de 10 dias na academia de hoje, e quando chegou no 5º dia, ela foi falar com o professor Kamino Kusumoto, dizendo, olha, eu vou para casa porque eu já entendi tudo. Você já entendeu? Sim, já vi que eu tenho que agradecer ao papai. Mas você já agradeceu ao papai? Falou, não. E você vai embora sem agradecer? Pelo menos agradece. Vamos comigo na sala de orações. E aí ele começou a comandar a oração. Obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. Pedindo para ela repetir, obrigado, papai. E ela começou naturalmente, bem normalmente. O professor Kamino ouvia claramente a voz dela, obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. Mas de repente ela parou de falar e só se via choro, chorava
convulsivamente muito forte e até começou a falar, obrigado papai, e desabafar não no sentido, mas no sentido de quem estava arrependida, falando papai, contando que ela deveria muito para o papai. O que acontecia é que ela e a família dela tinham uma mágoa, ódio muito forte do pai, porque o pai tentou um negócio, fracassou, tentou outro negócio, fracassou, e todas as vezes que fracassava, a esposa dizia, você é um fracassado. Então, ela lembrou tudo isso, que a esposa, ao invés de dizer, ao invés de elogiar, ao invés de incentivar, ao invés de encorajar, falava, você é um fracassado. E com isso ele começou a beber, e um dia, alcoolizado, irritadíssimo com aquilo que a esposa falava, pegou uma foice e destruiu tudo aquelas, até a roupa do enxoval que a esposa tinha guardado. E isso causou para os filhos um ódio, uma mágoa profunda do pai. Então ela falava, na verdade, que nós tínhamos que fazer a nossa parte, agradecer mais papai. E quando ela começou, e no fim ela ficou os 10 dias, ficou participando bem mesmo de tudo aquilo que foi falado, e quando retornou para casa, abraçou papai, pediu perdão, e o pai parou de beber, nunca mais aconteceu nada disso. Então, veja que é uma pessoa que está precisando do amor e carinho, de atenção da filha, da esposa, de toda a família. Então, é o amor que resolve, é através do amor que nós vamos encontrar a solução para tudo. Por esse motivo, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, e isso vai fazer com que isso te ajude também a você dar um incentivo para a sua mãe, e a sua mãe lendo o livro Lições para o Cotidiano, e unidas vocês vão fazer com que papai seja feliz, e vocês também serão felizes por ter ajudado papai, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2, é o estudo da verdade da vida. Um abraço primeiramente para Regional Vitória, Espírito Santo, Londrina, Paraná, Carapicuíba, São Paulo 1, Regional Rio de Janeiro, Catete, Venceslau Brás, Paraná, Taboão da Serra, São Paulo, a área de Jardim Chapadão, Campinas, a área que mais frequência tinha, uma das que mais frequência tinha. Então, ainda tem, né? Castanhal, Pará, Regional Jabaquara, Argentina, persona nombre Julia, Palhoça, Santa Catarina, Paraibuna, São Paulo, Inhambuque, Bahia, Limeira, São Paulo, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Então, aquele relato que nós comentamos na aula passada do Valdemir, então lembra que tinha uma outra parte de outro relato dele mesmo. Então ele dizia o seguinte: eu estava viajando de férias no interior da Bahia, Alcobaça. Ao retornar do almoço, pegamos a estrada e dormi no volante. Quando acordei, só vi o impacto do carro em uma ribanceira. Um cidadão evangélico ouviu o impacto e saiu correndo. Deus é tão bom que colocou um filho de Deus em prontidão para nos socorrer. Ele perguntou e disse: meu irmão, de que religião você é? Eu não respondi, mas me arrependi de não ter falado de que era da Seitonê, porque geralmente começa alguns tititi. Continuando, ele disse: venha ver a direção que esse carro ia tomar. Ele ia na direção daquela árvore, não se sabe como foi desviado e não capotou. Olha o rastro do desvio. Foi a proteção divina dos nossos antepassados, ele disse. Fico emocionado ao lembrar e escrever esse relato. Lembro que fiz também a forma humana, proteção no trânsito, mais uma força de proteção espiritual. Sim, é proteção no trânsito, exatamente. Mas eu não entendia por que me acontecera isso. Naquele tempo, um certo simpatizante perguntou à nossa saudosa preletora Ilona por que o carro dele tinha capotado e a forma humana não protegeu eles. Ele perguntou: alguém se feriu? Ele respondeu: não. Então, foi a proteção. Né? O que as pessoas confundem, aqui estou abrindo parênteses, confundem que a proteção no trânsito, pensa que é proteção do carro, não é seguro do carro, é proteção para quem está conduzindo, de quem se inscreveu para receber as 6 orações diariamente, nesse sentido.
Então não é seguro do carro, não. Caiu a ficha, não temos que resmungar, sim, agradecer por aquele momento e pela grandiosa proteção, exatamente. E o rapaz me contou que ali era o costume acontecer diversos acidentes. Agradeço a tudo e a todos. Muito obrigado a Deus, antepassados, agradeço a mestre, a mim. Valdemir da Hora dos Santos. Então, ele colocou até a data de nascimento, 26 de junho. 26 de junho nasceram 2 netos meus, 26 de junho de 65. Ainda é novo, em 65. Casado, 2 filhos, atualmente mora em Portugal. Um abraço, Valdemir. Tem outro relato, é da senhora Isa Maria Pagano Castilho, Brasília. Como são 2 relatos, então eu vou resumir devido ao tempo. Então, primeiro relato. Estava numa sala da Regional Brasília, aguardando a cerimônia de gratidão aos antepassados, quando surgiu um diálogo em minha mente. E uma voz disse: quero que coloque o meu nome no registro espiritual. Era o meu avô materno, originário de Pádua, Itália. Disse pensando, mas já escrevi as raízes. Mas ele insistia, eu quero o meu nome. Aí eu perguntei, Antônio? Ele disse, não, é José. Então, simplesmente satisfiz o seu desejo e fiz um registro individual. A retornar para casa, conferi o nome e realmente havia um José Pagano Bruno. Então, a comunicação do antepassado pedindo o registro para ela. Outro é da irmã Rosa Maria, que era especial. Teve paralisia cerebral, sofreu muito com 3 AVCs e muitas vezes internada e sempre na cadeira de rodas. E por fim, sofrendo, regressou ao mundo espiritual. No dia seguinte, desfazendo dos pertences dela, essa senhora Isa ouviu internamente a irmã lhe dizer, como você cuidou de mim nesses tempos, agora estarei sempre ao seu lado. Com certeza para proteger. Bom, sobre este último relato, vou explicar o detalhe que é muito importante para que todos possam compreender. Por que tanto sofrimento? Aparentemente, a irmã dela sofreu muito, mas a vida não sofre, a vida não adoece, a vida não morre. Ela talvez não reencarne mais, porque era um espírito muito elevado. Pode ser que não reencarne mais. Provavelmente não, devido a esse momento difícil que ela aceitou vir. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Conforme estudamos no volume 9, que é estudo sobre o mundo espiritual, a explicação do grandioso espírito chamado Veterini, ele disse que explicou que quem vem nessas condições é um espírito muito elevado que aceitou, sem resignação, reencarnar nessa situação, mesmo sabendo que ia passar por tudo isso. Mas ele aceita por quê? Porque tem conhecimento que faz parte para a evolução espiritual dela. Então, é uma coisa que vai ter que passar para evoluir mais, mas tem que sofrer, não é só questão de sofrer. Então, não é questão de sofrer porque a vida não sofre, mas entender certas coisas. Assim como nas escolas da Terra, nós precisamos estudar determinadas matérias, para a nossa evolução espiritual, é preciso passar por vários tipos de experiências. Então, o seu Veterini mesmo, ele falou o seguinte, a experiência não vivida não passa de deve ser assim, deve ser assim. Enquanto não viver, a pessoa acha deve ser dessa forma, deve ser daquela forma. Então, a experiência da pessoa passar por determinada experiência, isso é muito importante. Ele diz, só se conhece o que realmente experimentou. É aí que nós desenvolvemos a sabedoria. Então, a sabedoria nós desenvolvemos, explicou o Veterini, através da nossa própria experiência e não simplesmente conhecimento teórico. Então vamos ao capítulo 8 da Verdade da Vida, volume 27, e essa explicação é dos votos do aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. E esse votos inicia no volume 27, que nós estamos iniciando agora, e termina no volume 28. Primeiramente, eu vou passar todos os votos, posteriormente irei explicando item a item. Algumas, talvez vocês encontrem uma diferença na tradução, é que as traduções foram sendo ajustadas, aperfeiçoadas, aprimoradas, encontrando uma palavra melhor que pudesse expressar aquilo que o mestre escreveu. Então, vou ler todos eles. Primeiramente, nós adeptos e leitores da Seichonoye, objetivamos, como dignos membros da família Seichonoye,
tornar-nos luz do mundo e alicerce da construção do paraíso terrestre, vivendo e aprimorando-nos conforme os presentes preceitos. Segundo, acreditamos que todas as religiões são raios de luz da salvação emanados da grande vida e declaramos não criticar as diferentes religiões, respeitando os seus objetos de adoração. Terceiro, acreditamos que nós somos filhos de Deus e nos propomos viver dignamente sem macular a pureza da nossa alma. Quarto, ao vermos o campo, as flores, o céu, as estrelas, o mar, o solo, o fogo, a água, enfim, toda a natureza e todos os seres vivos, vemos no seu interior a perfeição da vida de Deus, respeitando-a, reverenciando-a e amando-a. Aqui um parênteses, quando o mestre escreveu esses votos de aprimoramento, isso deve ter sido na década dos anos 50, e ele já falando sobre a preservação da natureza, né? Então ele diz, ao vermos o campo, as flores, o céu, as estrelas, o mar, o solo, o fogo, a água, enfim, toda a natureza e todos os seres vivos, vemos no seu interior a perfeição da vida de Deus, respeitando-a, reverenciando-a e amando-a. Quinta, nós acreditamos na verdade de que os limpos de coração verão a Deus e nos propomos conservar o nosso coração sempre puro, nobre e dócil. Sexta, nós que conhecemos a lei da mente, segundo a qual os semelhantes se atraem, jamais pensaremos em coisas indesejáveis. Sétimo, se tivermos tempo para falar sobre os defeitos próprios ou alheios, aproveitá-lo-emos para pensar em Deus e na perfeição, visando o nosso renascimento espiritual e progresso. Oitavo, nós acreditamos estar sempre vivendo junto com a força infinita e por isso nada tememos e nada nos preocupa, a não ser quando contrariamos a vontade de Deus. Nona, mesmo que tropecemos, não lamentamos, levantamo-nos e no mesmo instante e voltamo-nos imediatamente para o lado da luz. Décimo, declaramos fazer o máximo para livrar os semelhantes do sofrimento, ajudando-os a converter a sua vida de trevas em uma vida de luz. 11º, nós damos ao próximo aquilo que gostaríamos de receber e nunca aquilo que nós não gostaríamos de receber. 12º, nós divulgamos a Seichoné para o mundo inteiro, a fim de que toda a humanidade conheça a verdade e consiga uma vida de saúde, felicidade e paz. 13º, nós que acreditamos na eternidade da vida, todas as manhãs reverenciamos a Deus, oramos pela tranquilidade das almas dos nossos antepassados diante do oratório memorial. Agradecemos a sua proteção e, sendo eterna a nossa vida, procuramos viver sempre vigorosos e alegres como jovens. 14º, nós olhamos unicamente o aspecto verdadeiro das coisas. Não nos prendemos ao seu aspecto efêmero e transitório e nos propomos viver uma vida serena com espírito imperturbável. 15º, nós procuramos viver o dia de hoje de modo mais corajoso, mais alegre e mais honesto possível, com toda a força para que possamos estar com a consciência tranquila. 16º, nós acreditamos que o bem, o amor, a sabedoria e a luz constituem a nossa imagem verdadeira e nos propomos ser cada vez melhor praticando atos de amor e lendo as palavras da verdade a fim de tornar o nosso caráter e o nosso hábito mental tão perfeito quanto os de Deus. Então, os adeptos da Seichoné são todos membros da família Seichoné e devem viver em conformidade com esses votos de aprimoramento espiritual citados. E a seguir temos uma meta, tornar-nos faróis para iluminar todas as pessoas ao nosso redor. Antes de mais nada, cumpre-nos explicar a respeito do termo Seichonoye. Esse termo foi usado primeiramente como nome de uma revista de cunho moral e espiritual que comecei a publicar em 1930. Essas são as palavras do mestre Masaharu Taniguchi.
Como membros da família Seichonoye, vivamos de acordo com os ensinamentos e procuremos nos aprimorar constantemente. Então devemos procurar um aprimoramento constantemente para que possamos nos tornar faróis que iluminem as pessoas ao nosso redor. Os adeptos da Seichoné são todos membros da família Seichonoye e devem viver em conformidade com esses votos de aprimoramento citados, tendo como meta tornarem-se faróis que iluminem todas as pessoas que estejam ao nosso lado. Faróis não é no sentido de farol físico, de farol que para orientar os navios, mas é um farol da luz espiritual de Deus. É no sentido usado por Cristo, quando Cristo disse no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo, a luz do mundo. Né? Os espíritos elevados, os anjos, querubins, irradiam luz, porque são iluminados. São os espíritos errantes já não possuem luz. Por esse fato é que, mesmo no japonês, a palavra ilusão significa espírito que está em trevas, espírito que não tem luz. Isso também é dito no Espiritismo, espírito sem luz. Não é? Então aquele que é iluminado tem amor e sabedoria. Todo o iluminado tem amor e sabedoria. Por isso que a sabedoria é a luz de Deus. Aqueles que já alcançaram a sabedoria divina, então passa a ver a luz. É o que está escrito na Sutra Sagrada. Ocorrendo o despertar espiritual, imediatamente esse mundo se torna paraíso pleno de luz. Então, esse é um fato que, às vezes, falando assim, fica difícil algumas pessoas entenderem o que significa, qual é o significado. Mas vocês olhando todos os filmes que falam sobre o mundo espiritual, Amor Além da Vida, O Nosso Lar, aqueles espíritos, quando estão sofrendo, eles ficam numa penumbra, lugar escuro mesmo, é lugar realmente sem luz. Mas quando já alcançam o despertar, começam a conhecer a verdade, passam a ver a luz, é o que está na Sutra Sagrada. Okay? Então, por esse motivo, nosso objetivo é a luz. Por isso, veja bem, se vocês analisarem a palavra Deus, Deus é luz, Deus é luz. E vós sois a luz do mundo. Então, quando nós compreendemos a verdade, essa luz de Deus se manifesta. Por isso, as pessoas que têm clara evidência, vê luz nas pessoas iluminadas. Exemplo, quando o mestre veio pela segunda vez no Brasil, muitas pessoas foram no aeroporto para recepcioná-lo. E naquele tempo, o aeroporto internacional era o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Não havia ainda, Cumbica ainda não existia, em 1963. E na hora que o momento despontou nas escadarias para descer do avião, uma senhora que não era da Seichoné, que não sabia quem ele era, mas que estava lá naquele grupo, viu tanta luz saindo, irradiando do mestre, que ela fez assim, porque ofuscava a vista dela. Um outro caso que me contaram, eu já contei isso nessas aulas, isso faz uns 4 anos que me contaram, na Pretora, numa regional, havia uma foto do mestre na regional e com o tempo foi desbotando. Então essa senhora, essa Pretora, mandou restaurar a foto. E na empresa que ela mandou restaurar, o empregado que estava fazendo a restauração da foto não conseguia, porque ele via a luz. E chamou o chefe, o patrão. Falou: patrão, veja se você consegue restaurar essa foto, porque sai luz, sai muita luz da foto. E não sabia que era o mestre. Então não era questão de fé, realmente irradiava muita luz. Todas as aparições, todas as aparições da Virgem Imaculada, seja a Senhora de Fátima, Lourdes, sempre aparecem como luz. Já as descrições de livros psicografados daqueles que estavam no purgatório, umbral, então sempre descrevem como lugar sem luz. Então isso na realidade é o que ocorre. No texto diz: os adeptos da Seichoné são todos membros da família Seichonoye e devem viver em conformidade com seus votos de aprimoramento espiritual citados a seguir, tendo como meta tornarem-se faróis que iluminam todas as pessoas ao redor. Tornarem-se faróis, há pessoas que quando falam, você não quer estudar, você não quer colaborar, falam assim: eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade. Se todo mundo pensar a mesma coisa, ninguém vai ajudar ninguém. Se Jesus Cristo também tivesse dito: eu não quero responsabilidade, ele não teria feito nada. O mestre Masaru Taniguchi, quando chegou o momento, recebeu a inspiração divina, começou a escrever aquelas palavras vigorosas, iluminadas,
que mostrando aquilo que ele escrevia sob inspiração divina e mostrando às pessoas que estavam doentes, elas se curavam. Foi aí que começou, então alguém, um senhor lá de outra província, sugeriu para que se transformasse no livreto que é a atual Sutra Sagrada. Por esse motivo, se também pensasse eu não quero responsabilidade, também a Seitione não estaria entre nós. Mesmo todos os grandes iluminados, é importante cada um dar a sua parte e colaborar, não é verdade? Então aqueles que conhecem ensinamento devem procurar ajudar o próximo. O caso do senhor que tomou a decisão de suicidar, tinha um caso, aconteceu, isso foi na década de 70. Ele tomou a decisão de suicidar, foi até a praça, sentou no banco da praça e o intuito dele era se jogar embaixo de um trem, de um bonde, naquele tempo tinha bonde. Mas ele sentado, esperando o momento, estava querendo se suicidar, mas não tinha coragem, faltava de coragem. Então ele ficou sentado no banco e olhando assim, absorto, olhando sem objetivo nenhum, olhando para frente, ele via uma luz ofuscando em sua direção. E olhou para a luz, para de onde vinha a luz, tinha uma lata de lixo, um latão de lixo. Continuou olhando para frente, novamente a luz vinha. E ele pensando no suicídio. A luz vinha, olhou, novamente a lata do lixo. Na terceira vez que a luz ofuscou a vista dele, ele se levantou, foi até onde estava o latão de lixo e tinha o que dentro do latão? A revista Acendedor. O nome da revista Acendedor, mas o que estava ofuscando a vista dele não era uma luz artificial, não era uma lanterna, não era farolete, era a luz espiritual de Deus, porque ali continha a verdade da vida. Então, voltando ao texto, como membros da família Seitione, viver de acordo com esses preceitos e procurar tornarmos-nos faróis iluminados para que possamos ajudar os outros. Assim também Cristo fez com os 12 apóstolos. E no volume 1 desta coleção da Verdade da Vida, estudamos as 7 declarações iluminadoras. E a primeira diz: declaramos transcender todo o sectarismo religioso, são divisões religiosas, não ficar se prendendo a minha, procurando as religiões, ao invés de se cada um procurar ficar somente falando da minha religião, mas se tiver transcender tudo isso e não fica dividindo A ou B e acha e define que todas as religiões são luzes que veio de Deus para iluminar as pessoas. Então, declaramos transcender todo o sectarismo religioso e glorificando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Glorificando a vida. O que significa glorificando a vida? E viver em fiel obediência à lei da vida. Glorificar a vida é respeitar e venerar a si próprio, a sua própria pessoa. Venerar a si próprio não no sentido de enaltecer o próprio ego, mas no sentido de compreender a grandiosidade da sua vida e de que a sua vida não é uma vida insignificante, não. A sua vida é tão grandiosa porque é a imagem e semelhança de Deus. Venerar a si próprio é conhecer a si mesmo. Quem é você? Venerar a si próprio é compreender que eu sou filho de Deus, filho da mesma vida do Onipotente que é Deus. Então, é um motivo para sentir-se feliz por compreender, entender que nós não nascemos da matéria, que nós não nascemos fruto do pecado, que nós nascemos da vida sublime de Deus. Se isso não fosse verdade, eu gosto de repetir essa frase, jamais Jesus Cristo teria dito: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz ou ainda maiores. Aquele que compreende que a sua vida é uma vida sublime, fará o que ele fez, até mais do que isso. Ele mesmo, ele próprio, Jesus Cristo disse. Então a sublimidade da nossa vida, por isso que nós devemos respeitar a nossa vida, amar a nossa vida. Mesmo que você tenha cometido 3 pecados, 4 pecados, 10 pecados, 15 pecados, você continua sendo a mesma vida sublime de Deus. Essa vida sublime de Deus nada modifica, nem o pecado, nem o erro, nada modifica. Nós continuamos sendo. Embora não esteja manifestando a sublimidade da vida em algumas pessoas, mas ela tem dentro dela a vida de Deus. Por esse fato, um dia ela vai despontar. Por esse motivo,
até os piores dos bandidos, os piores dos ladrões, um dia vai ser santo. Mesmo que isso demore 20, 30, 40, 50 encarnações, mas pouco a pouco ele vai entendendo até despertar para a grandiosidade da sua vida. Nesse ponto, ele já estará anulando o ego, terá anulado o ego, estará manifestando um amor muito grande ao próximo, já não irá fazer mais coisas para beneficiar a si próprio, mas para beneficiar o próprio, mas para beneficiar outras pessoas e não a si próprio. Não há aquela ganância de só eu quero, só eu. O ego não existe para aqueles que são altamente evoluídos, altamente iluminados. Então, esse é o motivo de manifestar cada vez mais Deus dentro de si, o amor ao próximo, não o amor egoístico que só pensa em si. A água suja não deixa de ser água, e mesmo que ela esteja suja, olhando com os olhos, a água, sujeira é sujeira. Então, mesmo a água que corre, né, pela rua numa chuva, pode estar suja, mas chega um momento que o sol bate, evapora, a água sobe límpida e depois desce como uma água pura, purificada. Então assim é a nossa vida. Né? A água é água, a sujeira é sujeira. Na segunda declaração diz: acreditamos ser o princípio da manifestação da vida, o caminho do evolver, não é envolver, do evolver, de evoluir, da mesma raiz da palavra evoluir, infinitamente. E acreditamos também ser imortal a vida que se aloja em cada indivíduo. É muito importante. O próprio Sr. Veterini falou que as pessoas, de acordo com o ensinamento que ela teve na última encarnação, isso tudo reflete na vida que ela vai ter no mundo espiritual. Se não entendeu a verdade, acha que morreu acaba tudo, elas, conforme acreditavam, vai continuar padecendo lá no mundo espiritual. E no mundo espiritual baixo, né? Mas enquanto compreende a verdade, ela já vai com conhecimento da verdade e então não vai passar pelo umbral, pelo purgatório, já vai direto para um lugar mais iluminado. A lei da vida consiste em evoluir continuamente. Essa evolução é no sentido espiritual, evoluir espiritualmente. E é um ser mais espiritualizado, aquele que consegue manifestar essa luz. Passando na Terra por diversas situações, vamos aprendendo a perdoar, a diminuir o instinto animal, a desenvolver a espiritualidade, manifestar cada vez mais o bom senso, manifestar cada vez mais o amor ao próximo. É isso que consiste na evolução espiritual. É a espiritualidade, né? É o caráter da pessoa, é o amor, é o bom senso. Na verdade, a vida, volume 27, página 165. Antes de mais nada, cumpre-me explicar a respeito do termo Seichonoye. Esse termo foi usado primeiramente com o nome de uma revista de cunho moral e espiritual que comecei a publicar em 1930. Mas Seichonoye não é mera denominação da aludida revista, nem é o nome da minha casa, porque a palavra Ie em japonês, simplesmente a palavra Ie significa casa. Embora o termo signifique lar do desenvolvimento infinito, a palavra lar logo nos lembra casa, moradia, habitação, etc. Então, Seichonoye, as duas últimas letras, Ie, em japonês significa residência, casa. Por isso, o sentido real não é nesse sentido simplório. O mestre continua na página 66 explicação. O verdadeiro significado de Seichonoye, lar do desenvolvimento infinito, é o universo infinito. É o universo infinito. Desenvolver-se significa implicar, criar, significa em desenvolver, manifestar cada vez mais a nossa natureza divina. Esse é o objetivo principal da nossa vida aqui na Terra, para que o nosso Deus interior se manifeste, que possamos viver cada vez mais Deus, estar com Deus, viver com Deus e manifestar Deus. É incessante a criação e expansão, por isso referimos-nos ao universo infinito como Seichonoye, ou seja, lar do desenvolvimento infinito. Nós vimos ao longo de muitos livros de pessoas que, quando despertaram para a verdade, essas pessoas passaram a ter um poder de cura extraordinário. O mestre citou vários exemplos assim. Então não é que ele se tornou curandeiro, mas simplesmente ele comentava uma coisa e a pessoa ficava, despertava, entendia com as suas palavras e ficava curada. Então é esse o objetivo das pessoas se libertarem compreendendo a verdade. Um fato interessante que eu lembrei agora foi uma ocasião quando, logo que o irmão do professor
Matsuda, professor Miyoshi Matsuda, ele que estava sofrendo com uma doença naquele tempo, era praticamente considerado incurável, que é uma diarreia amibiana, e isso início da década de 1930. E quando ele, o irmão dele, o professor Miyoshi Matsuda, levou para casa emprestado o livro da Verdade da Vida, e no dia seguinte esse irmão que estava de cama ficou curado. E na hora que o professor Miyoshi Matsuda estava jantando, o irmão dele, ele escutou a voz do irmão: esse livro é maravilhoso, maravilhoso. E ele olhou para trás, era o irmão que estava acamado. Você não está doente? Ele falou: não, me curei. Curou como? Com esse livro que você trouxe emprestado. Foi aí que eles começaram a propagar. Aí o professor Daijiro Matsuda começou a sair para divulgar aquele ensinamento, porque era uma coisa tão preciosa que ele não queria ficar para ele. Ele precisava ajudar mais, salvar mais. E assim ele foi visitando todos os patrícios, todas as pessoas japonesas, explicando sobre a Seichonoe. Então, tem até um caso muito interessante que realmente curavam, até era chamado de japonês milagreiro. E uma vez ele estava num sítio e uma senhora foi até o sítio vizinho e falou para uma senhora: você lá na minha casa está um japonês patrício nosso que ele cura todo mundo, você não quer que eu venha aqui, que eu traga aqui para curar vocês? Essa mulher tinha problema de visão, não conseguia enxergar direito, e o marido tinha problema nas pernas, que não conseguia andar. Então, esse casal de japonês falou: não, bem daquele estilo japonês, não querer incomodar ninguém, não, pelo amor de Deus, ele vai fazer favor para nós e querer que ele venha aqui? Não, nós vamos até a sua casa. E foram. E como que eles foram? A mulher era bastante forte, então o marido magrinho, bem magrinho, magricelo, ele subiu nas costas da esposa, a esposa, como não enxergava bem, ele foi orientando: mais para a direita, mais para a esquerda, mais para a direita, para a esquerda, para cá, mais para cá, e assim chegaram na casa da vizinha. Aí ele abriu o livro, na verdade a vida começou a explicar para esse casal. E esse casal começou a chorar, um pedindo perdão para o outro. O marido falou: desculpa, eu não fui um bom marido para você. A mulher falou: não, que não fui bem. E um recíproco agradecer, uma recíproca reconciliação. E pedindo perdão, se emocionado, arrependido nessa hora, o que manifestou? A cura dos dois. E voltaram para casa, os dois caminhando, ela enxergando e ele com as pernas firmes. Tudo isso é a manifestação de Deus. Deus se manifesta onde está manifestando o amor. Onde tem amor, Deus está presente. É isso que é importante que todos compreendam, entendam, aprendam e apreendam. Muito obrigado. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa.
Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seitonoye do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigado!